Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meio Campo, a edição de número 221, que a gente grava nessa segunda-feira à noite. O começo de uma semana de definição nas competições europeias. Temos os jogos de volta da Champions League e também foi um fim de semana de definições nos campeonatos nacionais, né? Não definição, mas Espanha e Itália meio que já era, a Alemanha já tinha ido, e na Inglaterra, ao contrário, as coisas se abriram, o Arsenal não está em um bom momento e entra na semana mais importante, talvez, dos últimos 22 anos. Eu já falo bastante sobre isso, sobre a briga pelo título da Premier League, vamos falar sobre as outras ligas europeias, e no fim a gente vai fazer também um girozinho com algumas notícias interessantes que nós vimos, né, nesse começo de semana. Boa noite, Felipe Lobo. Eu espero que você não faça nenhum gesto obsceno nesse podcast. Salve, Bonsa. Prazer estar aqui com os amigos e amigas, como sempre. E virou moda, né? Que coisa doida isso. E Eu, não entendi eu não por sabia que que isso que. existia. Eu fiquei. Essa foi uma das coisas que me incomodaram profundamente no fim de semana do futebol brasileiro, né? É assim, gente, eu entendo que tem criança vendo o que quer que seja, mas vamos ter um pouquinho de calma também. Não estão jogando futebol na igreja e, tipo, expulsar no primeiro tempo de um clássico por causa daquilo, dá um cartão amarelo e manda o moleque parar de coçar o saco e pronto, sabe? Acho que não precisa. É uma punição muito desproporcional ao crime, né? Expulsar o André por ter colocado a mão onde não deveria ali no jogo contra o Palmeiras, e foi já a segunda vez que isso aconteceu com o Corinthians, o que é só uma loucura. Essa foi a primeira coisa que me incomodou. A segunda, e não é pelo adiamento em si do clássico, do Fla-Flu, até porque a gente cobra, né, que os clubes trabalhem juntos, e eu achei legal da parte do Fluminense não querer aproveitar uma pequena vantagem ali que ele poderia ter contra o Flamengo. Realmente, assim, não deveria fazer diferença isso. E eu entendo dificuldades logísticas da América do Sul, a gente fala bastante sobre isso também. O calendário é muito louco, às vezes você precisa ter um pouquinho mesmo de margem de manobra. O que me incomodou é que o torcedor que vai para o estádio foi a última coisa que todo mundo pensou. A última coisa. E deveria ser a primeira. Mesmo no pronunciamento do presidente do Fluminense, explicando por que ele aceitou, ele chega a pedir desculpas, mas tá lá no meio, né? Tá lá no fim. Ele meio que fala, putz, desculpa para quem se incomodou. E isso é um problema para mim, porque eu acho que o torcedor do estádio, o estádio ainda deveria ser soberano em relação a todo o resto. E eu sei que eu também estou ultrapassado nisso, né? O futebol caminha para ser um produto de televisão cada vez mais. A gente também já falou várias vezes sobre isso, como a final única tem esse propósito, como várias outras medidas que o futebol, como os administradores do futebol têm tomado, caminham para esse lugar, e quem vai para o estádio assim é mais priorizando, né, turistas, um evento, uma coisa especial, em vez daquela presença constante todas as semanas, se sacrificando para acompanhar o seu time, né? Isso está meio fora de moda no momento, mas eu achei que esse adiamento, de novo, não é problema do Flamengo, não é problema do Fluminense, é um problema amplo do futebol. Ignorou completamente o torcedor que realmente vai para o estádio. Ah, como sempre, né? Esse é um problema muito constante no nosso futebol. E sabe que além disso, Bonsa, eu acho que esse é o ponto principal que você levantou. Mas além disso, a gente falou aqui alguns programas atrás sobre aquele estudo que a CBF fez e que era um estudo relevante, que falava que 80% dos jogos do brasileiro deste ano estão sendo à noite, né? E depois disso eu comecei a prestar mais atenção. Eu já tinha essa sensação, né, que Sim. era muito mais à noite, pelo que a gente já falou, começou com jogos de meio de semana e tudo mais. Mas eu comecei a ficar mais incomodado com isso, que eu fiquei, tá bom, vamos ver quais são os jogos à Sim. tarde. E tem muito pouco jogo à tarde, né?
Sim. basicamente você tem 2 jogos à tarde e meio que é isso aí. É. Eu entendo ter faixas, por exemplo, quando criaram a faixa das 9 da noite, muita gente reclamou do sábado, né? 9 da noite do sábado. Muita gente reclamou, eu mesmo nunca fui no estádio esse horário, que eu acho um horário péssimo, assim, 9 da noite no sábado. Acho que sábado eu acho que seria um dia ótimo para ir no estádio à tarde, né? No máximo umas 6 da tarde o jogo. 9 da noite me parece um negócio maluco, assim, porque, enfim, mesmo para quem gosta de sair à noite e tal, meio que atrapalha, né? Então também não. Sim. Enfim, mas eu entendo ter um jogo nesse horário. Um. De 10, você ter um. Tá bom. Eu entendo, tem uma faixa de horário pra TV. Ok. Mas a gente fez tanta concessão, e aí antes falavam que o problema era a Globo. Mas agora, não dá pra dizer que o problema é a Globo, né? Porque hoje já tem Globo, tem Amazon, tem Cazé TV, tem sei lá o quê. É, E virou uma festa, né? Porque Hum. aí a Record quer transmitir o jogo à noite pra pegar de frente, bater com a Globo. Aí a Cazé TV quer transmitir num horário que não tem ninguém. Então virou uma festa e tá muito ruim mesmo. Então acho que, indo no mesmo sentido do que você falou, eu acho que a gente precisa começar a pensar a CBF, que tem feito muitos acertos, né? E a gente tem elogiado a CBF pelos acertos. Tem que começar a pensar na tabela a partir disso que você falou. Tem que pensar no cara que vai no estádio, na família, no homem, na mulher, na criança, enfim. Todo mundo que quer ir ao estádio. Porque parece que assim, putz, se não tiver gente pra ir no estádio, assiste na TV, né? E eu sempre lembro É, uma coisa que as pessoas reclamam muito com razão sobre preço dos streaming, tá difícil ver o brasileiro, tem que pagar um monte de coisa. Eu entendo, eu sempre digo que já foi bem mais caro do que isso, e um dos pontos que me faz sempre lembrar disso é que na época que eu fui sócio torcedor, ia mais no estádio, era muito mais barato, mas assim, muito mais barato, ir a todos os jogos do seu time do que pagar o streaming, né? No caso era a TV a cabo na época, para ter o Premiere. Era muito mais barato, mas assim, não tinha nem comparação. O Premiere, na época do lançamento, era coisa na casa de R$ 120, isso em 97. Depois foi diminuindo, 100, 90 e tal. Mas naquela época, se você era sócio torcedor, nos inícios dos anos 2000, e no estádio, você pagava assim, sendo sócio torcedor, você pagava coisa de 10, R$ 20, mais a mensalidade, né? Claro. Então valia muito a pena ir no estádio. aham. Tipo, eu sempre fiz essa conta. Nossa, mas vale muito mais ser sócio torcedor, né? E eu vou ver o time no estádio. E eu sempre penso, se você fizer essa conta hoje, eu acho que não tem, assim, tem poucas pessoas que conseguem em todos os jogos do seu time, assim, ou a maioria. Se a gente pensar numa pessoa normal, né, que não tenha dinheiro sobrando, que é a grande maioria das pessoas, cara, é muito caro ser sócio torcedor e ir ao estádio, né? Então o problema não é só que tá Sim. caro pra ver o streaming, pagar o Premiere, Prime Video, não sei o que lá e tal. E que bom que tem mais opções de graça, tem Record, tem YouTube e tudo mais. Mas o problema é que assim, o futebol tá ficando cada vez menos pro torcedor, né? Até nesse aspecto, né? Se você é um dirigente de futebol que está preocupado com a popularidade do futebol e com a concorrência de outros meios de entretenimento, e se você é um dirigente de futebol esperto, você é a pessoa. É na arquibancada que você apaixona, não é pela televisão. Não adianta, é muito menos eficiente pela televisão. Você tem que fazer as pessoas irem ao estádio e sentirem aquele ambiente, aquela explosão de alegria, de tristeza, de comunidade. Foi assim que a gente aprendeu a gostar de futebol e é assim que você fideliza o cliente. Não é mostrando jogo na televisão, que é ótima, tem sua função, embora às vezes eu tenha vontade de quebrar a televisão, quando eu ouvi pela 8ª vez que o Corinthians já está sentindo o dedo do Fernando Diniz, eu entendi a piada, tá ótimo, não precisa repetir mais. Mas ainda assim, o importante mesmo é levar as pessoas para o estádio.
Vamos falar sobre a Premier League, até porque alguns dos nossos ouvintes aqui já estão desesperados com o que o Arsenal pode fazer nessa semana, né? A Cecília aqui já está preparada para o pior, o Delius Effer diz que está triste, o Pintelo diz que, o PM Telo diz que dessa vez não vai ter como não chamar de pipocada, o Diego também está por aqui, Matheus Cremonese, Emerson Pérez, e o que aconteceu é que o Arsenal perdeu do Bournemouth durante o fim de semana. E a gente estava meio alerta em relação ao Arsenal. Eu escrevi na semana passada, né, que essa ia ser a hora da verdade do Arsenal, né? Foi talvez melhor para essa semana, mas de qualquer maneira o Arsenal tinha que dar uma resposta porque vinha de derrotas para o Manchester City na final da Copa da Liga, vinha de derrota para o Southampton na Copa da Inglaterra. E quando você olha em cada uma delas isoladamente, né, você fala, perdeu uma final para o City, muitos times fazem isso. De vez em quando, também você pode tropeçar num jogo de Copa, também acontece, né? Mas você vai juntando tudo, e agora o Arsenal perdeu 3 das últimas 4 partidas por todas as competições, fez um jogo bom contra o Sport, mas também nada demais, né? Caminhava para um 0-0, então poderia ser pior, né? Saiu o gol no fim, poderia ser uma situação menos confortável para a volta agora no Emirates Stadium, mas o principal é que o City aproveitou, o City ganhou por 3-0 do Chelsea, jogando muito bem, né? A gente falou bastante sobre como esse City não parece arrasador, mas você vê os últimos 3 jogos do City e 9 gols, não levou nem, não marcou 9 gols, não sofreu nenhum, ganhou do Arsenal, ganhou do Liverpool, que é o atual campeão, e ganhou do Chelsea, que é o atual campeão mundial. Mas o Chelsea é outra história. Mas foram 3 vitórias contra adversários fortes, bastante relevantes. E agora o City tem a semana livre, não vai fazer nada essa semana, vai receber o Arsenal no Etihad Stadium no próximo domingo, e se vencer, fica a 3 pontos com um jogo a menos, ainda vai ter ali o saldo de gols, mas pressiona absurdamente o Arsenal, que durante grande parte dessa temporada caminhava para um título tranquilo, ou pelo menos sem tanto drama. O problema da situação que a gente tá agora é que o Manchester City agora depende só dele, né? Esse é um medo que eu acho que o torcedor do Arsenal tinha que ter. A gente falou várias vezes sobre como o Arsenal devia chegar nesse confronto, né? E o problema era esse, não podia chegar com a possibilidade do City depender só dele, né? Tudo bem, a gente tá falando de empatar em pontos, né? Mas a gente sabe que se depois desse jogo entre Manchester City e Arsenal, se o Manchester City sair com a vitória, o baque moral vai ser tamanho que eu acho que o Arsenal não se recupera. Aí não é só uma questão de, mas vai estar igual em pontos e um dos dois pode tropeçar. Pode, só que aí um tá com a confiança lá em cima. E eu até achei curioso, o Pepe Guardiola foi perguntado o que aconteceu, né? O que o time dele, por que o time dele tá jogando melhor. E ele falou sério. Ele falou o sol. E aí deram risada e ele falou: "Não, eu tô falando sério. A gente joga melhor com clima mais ameno, né? Assim, a gente não joga, não conseguiu jogar bem no inverno. Com clima mais ameno a gente tá conseguindo render melhor e tal. Tem, enfim, tem toda uma explicação lá fisiológica, técnica Vem pro Brasil, vai jogar no Brasil ele jogaria pra cacete, dá né? certo, Então, porque assim, é que assim, eu sei que deu muito certo, né? Mas assim, se o poder dele vem do sol, tal qual o super-homem, ele escolheu a cidade errada para trabalhar, né? Porque Manchester é tipo, tem 3 dias de sol. Mas sabe os números? Eu até peguei essa estatística. O Manchester City, em abril, nos últimos 4 anos, 23 jogos, 19 vitórias, 4 empates por todas as competições. Faz 4 anos que o City ganha todos os jogos em abril, praticamente. Né? Que é mais ou menos quando você tem a passagem, né? Começa a ficar mais aberto o céu. porque Então se tem as águas parte. de março fecham o Eu, verão, as águas, a neve do inverno, né, fecha o inverno. e assim, se eu visse essa estatística antes do Guardiola falar isso,
Eu não teria chutado que é por causa do sol. Eu teria que é porque é um time assim que o trabalho se desenvolve, é um time que tem um bom elenco, né? Chega no fim da temporada em fó, blá 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 blá. Mas aparentemente é por causa do sol. Então assim, o segredo pra vencer o Guardiola é fazer ele jogar contra o Bodo Glimt a temporada inteira lá na Noruega, né? Isso. Aí realmente vai ser É. duro E pro assim, a Guardiola. gente falou que no Brasil ele ia se dar bem, mas a gente também acabou de falar que só tem jogo à noite, né? Então talvez seja essa a Também questão, tem né? isso. E talvez seja por isso que ele não é tão bom na Champions League também, né? Porque o Guardiola é um fracasso na Champions League. Porque todos os jogos são à noite. Então também tem Porque isso. só ganhou 2 vezes com 2 times diferentes, né? Só ganhou duas vezes. A É, questão do Arsenal, assim, eu, eu vi os melhores momentos contra o Bournemouth inteiro. Mas o gol que o Bournemouth faz, o segundo gol principalmente, que é uma infiltração pelo meio, que o Alex Scott percebe, é um passe, tem um pivô, o Alex Scott infiltra. Eu vi aquele gol e pensei, quando foi a última vez que eu vi o Arsenal fazendo um gol infiltrando dentro da área, desse jeito? Né? Trocando passes, abrindo um espaço, entrando o cara, chega na cara do goleiro, gol. Eu não lembro de cabeça. Pode até que tenha algum recente e tal, mas não é algo que tenha acontecido. O Arsenal criou contra o Bournemouth na bola parada de novo, né? E a gente falou bastante sobre isso ao longo da temporada e a minha posição sempre foi: cara, tá funcionando, os caras precisam ser campeões. Então, a ausência de uma alternativa, porque o Arsenal não tem tido, né? E tem uma questão de lesões também. Acabei de ver um artigo do CBS Sports que com o Odegaard e o Saka, que são dois jogadores que estão nesse momento machucados. O Odegaard até jogou contra o Sport na ida, talvez volte. O Saka não joga desde a final da Copa da Liga. O Arsenal tem uma criação melhor com bola rolando, né? Porque com o Arsenal você tem que dividir as duas coisas, né? Você não adianta pegar o XG total do Arsenal e falar, 2 pontos não sei quanto. É tipo, a bola com o Gyökeres e o Martinelli em campo, o XG do Arsenal cai de 1,04 a cada 90 minutos na temporada para 0,29, o que é muito, muito pouco. E quando você coloca o Madueke, que é o reserva do Saka, ele cai ainda mais para 0,14. Esses três jogadores só começaram 8 jogos nessa temporada, mas também só ganharam 4 desses 8. E pode ser que eles sejam titulares contra o Sport no fim de semana, porque se o Saka não voltar, é, é provável que pode ser que essa seja a relação, pode ser que o Trossard jogue na esquerda no lugar do Martinelli, tem o Havertz aí que está crescendo, não sei como é que o Arteta vai escalar o time, mas eles são jogadores que teoricamente podem jogar juntos, e realmente o Arsenal não cria com eles em campo, eles são jogadores que não dão muita sequência à jogada, que não prendem a bola no campo de ataque, né? Nem o Martinelli, nem o Gyökeres, os dois têm esse problema, e o Arsenal está com enormes dificuldades para criar com bola rolando. E não estava fazendo. Primeiro, estava melhor antes e não estava fazendo falta. E agora está. E aí você tem que perguntar, ou ele não vai e vai só torcer para ser o suficiente para não perder do City no domingo, porque assim, também 2-0-0 essa semana e tá tudo certo, né? Então pode ser que ele não precise resolver, mas é um momento bastante crítico pro Arsenal. acho que o problema é que, assim, tudo bem, 2-0-0 melhora a situação, mas resolver não resolve, né? Porque, assim, a questão pro Arsenal é assim: você garante que o Arsenal ganha todos os outros jogos depois desse do Manchester City? Digamos que não fique 0-0 com o Manchester. E esse é o problema, né? O problema é que a sombra do Manchester City já tá ali, né? E essa sombra só vai partir se você vencer. O Arsenal continua dependendo dele mesmo, só que o problema é que a gente tá vendo consecutivamente o time não conseguir entregar. E acho que primeiro era, depende muito da bola parada. Aí depois passou a se salvar, assim, tinha boa, era um time sólido que fazia muitos gols assim. Depois começou a ser só o time que sofre e ganha jogos assim, né, um pouco sofrendo. E aí parou de vencer, porque parece um caminho natural. Se você
enquanto você estava jogando bem, ou dentro da sua proposta, estava ganhando, ok. Aí você não está mais jogando tão bem, mas continua fazendo as coisas funcionarem, meio que as coisas vão andando. Mas uma hora, se você não consegue recuperar o futebol, né? Uma hora não vai ser suficiente, né? Uma hora não vai ter um escanteio salvador, não vai ter uma bola que desvia. E eu acho que, curiosamente, bom, eu acho que os dois times do norte de Londres estão com um problema nesse aspecto similar em relação a confianças. O time do Arsenal já tá entrando em campo com o peso do mundo nas costas. Porque sabe que atrás, né, ali na concorrência, tá vindo um time passando por cima dos adversários, assim, como se não fosse nada. Esse jogo do Manchester City contra o Chelsea, eu comecei a ver com a expectativa de ver. Vamos ver o que o Chelsea vai fazer e tal. Primeira coisa, um comentário que não tem nada a ver com isso, é puramente estético. O City talvez tenha conseguido fazer o uniforme mais feio de todos os tempos. Assim, acho que eu não lembro de um uniforme Eu acho que fez. mais feio do que esse. Porque esse, assim, não é só que, putz, não me agrada. Assim, ele é horrível em todos os aspectos. A combinação de cores, o design, em campo. Assim, nossa, qualquer time de várzea tem um uniforme mais bonito que aquele. Assim, é um negócio realmente horroroso. Assim, eles capricharam. Não sei se eu consegui pensar. Na verdade, eu não consegui pensar no uniforme mais feio. Mas tirando esse aspecto, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando os dois times entraram em campo, a segunda coisa foi que, assim, o City destruiu o jogo rapidamente, né? Assim, não teve muita disputa, né? A sensação foi que o City, assim, fez o que precisava fazer para matar logo o jogo. E aquela coisa que a gente fala de times que estão melhores em campo, né? Tem muita gente do futebol que fala que um dos segredos dos jogos entre grandes times é que você precisa aproveitar os momentos que você é melhor, né? Porque o adversário, quando você joga contra grandes adversários, eles vão ter algum momento que eles são melhores, mesmo que seja pouco tempo. Você tem que saber aproveitar o seu momento que você é melhor. E o Manchester City, assim, teve o seu momento melhor e fez 3-0, né? Tipo, meio que não teve muito o que fazer ali. Meio que matou o jogo meio que não teve para onde correr ali dali em diante, né? Ficou uma coisa. Eu fiquei com a sensação que o Chelsea meio que pedia, putz, se acabasse o jogo aqui tava bom, porque a gente não vai fazer nada mesmo, já tá bom. E acho que esse é o problema pro Arsenal, porque você vê um time entrando em campo com a confiança que o Manchester City entra, demolindo os adversários desse jeito, né? Sendo que era um time que a gente falava em dezembro, era um time que não passava confiança nenhuma pra ninguém. Não à toa foi eliminado da Champions League, né? Foi eliminado porque não passava essa confiança. E agora a gente tá vendo um time com essa confiança. E aí o problema do Arsenal continua ali na frente e agora não tá nem passando a sensação mais de que vai achar um gol, né? Vai conseguir aquele golzinho que sempre consegue. Porque não só não tá conseguindo isso, como tá sofrendo gols que não sofria, né? Ao longo do campeonato. E esse gol que você falou, o segundo gol, é um gol de time, é um gol que o Tottenham tomaria. É um tipo de gol, assim, deixar tabelar pelo meio, dentro da sua casa. Os caras entraram tocando a bola pelo meio. Que é a coisa, acho que mais básica que se fala no futebol, né? Fechar o funil, que é a frente da área. Na frente da área, ninguém pode entrar tocando na sua defesa, assim. É meio... os caras têm que ser geniais pra fazer isso. E não foi genial, né? Foi só que eles conseguiram tocar bem a bola. Foi um toque esperto ali para encontrar o Scott. O City não confiável, como era antes, ainda assim você olha para os resultados, 10 vitórias nas últimas 14 partidas, né? Não é 25 seguidas, que nem ele vinha fazendo, mas é um bom aproveitamento. Tem 2 empates pela Premier League, que ainda bem para o Arsenal, né? Porque senão a situação podia estar pior. E as 2 derrotas para o Real Madrid, que foram, assim, também um pouco circunstanciais. O City não jogou bem naquele jogo, mas levou um hat-trick do Veira, jogador expulso no segundo, né? Então também tem coisas ali. Poderia ter sido diferente, né? A gente acabou de ver que o Real Madrid não é exatamente um esquadrão.
Mas o City está claramente crescendo, né? E acho que é isso a parte mais assustadora para o Arsenal, porque o City agora entra nessa reta final de temporada, naqueles 8 jogos que o Guardiola fala que você ganha o título, com moral, com confiança, está ainda na Copa da Inglaterra, né? Então não tem só a Premier League para se concentrar, mas não tem a Champions, né? Vai pegar o Southampton na semifinal, em vez de enfrentar, sei lá, agora esqueci que lado da chave está o Arsenal, mas um gigante da Champions League, caso o Arsenal passe pelo esporte. Então também tem um pouco dessa vantagem. E é legal ir vendo ao longo da temporada também como o Guardiola vai encontrando soluções, né? É, algumas ele compra, como o Semenyo. Fazer o que é o Manchester City, 113 violações, ninguém sabe ainda o que deu. Mas ele também encontra algumas, como o Nico O'Reilly, né? Que de repente. E é engraçado com os times do Guardiola, como você vai ver as coisas se repetindo, né? Você fala, nossa, mas por quê? Porque é treinado, né? Então, o O'Reilly aparecendo ali na segunda trave para cabecear, provavelmente não é por acaso, né? Aconteceu na Copa da Liga, aconteceu agora contra o Chelsea também. E o Shirk, né? Assim, o Shirk que tem essa relação meio curiosa com o Guardiola, né? Que o Guardiola às vezes cobra jogada mais fácil, mais eficiente, o Shirk gosta de dar uma floreada, mas ele também, com liberdade ali, tem sido uma fonte de criação maravilhosa, né? Para o Manchester City, implementando Semenyo, Haaland, Doku, com o Bernardo Silva e o Rodri por trás. Ainda é um time que você olha e vê algumas lacunas, né? O Sanov, titular, o Rubem Dias tá por aí, tá machucado. Eu não sei, o Matheus Nunes na lateral direita, tá fazendo uma temporada regular, também dá para dar uma melhoradinha, mas você tem um time que foi se formando ao longo da temporada e agora parece bem mais encorpado, enquanto o Arsenal muito bem, mas que está no momento de crise, né? Em que, de crise no sentido de putz, o que a gente vinha fazendo estava funcionando até agora, não está mais funcionando. O Arteta fala muito sobre desfalques, que o mais importante é ter os jogadores de volta. Tenho certeza que isso vai ajudar, mas também não sei se resolve tudo. É, só um comentário sobre o Chelsea. Tem, o Twitter faz piada com o Rosenior, né? Que ele é o técnico LinkedIn, mas realmente parece que esse Chelsea é tipo um monte de PJ que se junta no fim de semana para jogar bola e não se vê mais durante a semana, né? Não é nem que é um time sem qualidade, ele tem qualidade, não é que não é um time. É só um time que parece muito sem alma, né? É um time que parece mais um projeto de corporativo do que de fato um time de futebol. E consegue resultados, vai se classificar de novo. Acho que nem vai para a Champions League, talvez, né? Mas está ali na ponta da tabela, está brigando para a Champions League, ganhou o Mundial, tudo bem. Mas é um time que falta muita alma. E isso não tem muito como resolver, é mais uma questão de cultura e de projeto e de desenvolver isso internamente. Eu digo que o Chelsea talvez não vá, porque foi uma rodada também que consolidou um pouquinho ali o G5, né? Até o Manchester United perdeu do Leeds hoje e está com 55 pontos, o Aston Villa está com 55 pontos e o Liverpool ganhou do Fulham, está com 52. Eu não faço a menor ideia de como que o Liverpool está só a 3 pontos da terceira colocação, depois da temporada que teve, mas é isso que a tabela está aqui mostrando. E acho que também muito relevante, né, é que o Tottenham entrou na zona de rebaixamento, né? Está na zona de rebaixamento. O famoso, se o campeonato acabasse agora, o Tottenham teria sido rebaixado. E é aquilo que você falou, né, Lobo? É um clássico caso de que agora nada mais dá certo. Porque você também olha o jogo do Tottenham, teve um lance ali que dava até para dar pênalti, mas não deu. Né? Um árbitro menos rigoroso falaria, tá bom, vai pênalti pro Tottenham. Não deu pênalti. Aí tem lances em que a bola tá lá no bate-rebate dentro da área e não cai no pé do Richarlison, não cai no pé dos atacantes do Tottenham. No lado do Sunderland, ela cai. Aí quando cai, o Solanke fica cara a cara com o goleiro do Sunderland e perde um gol absolutamente feito. Aí o jogo tá 0-0, Sunderland bate fora da área, desvia, gol do Sunderland, e aí é um desespero, né? O Tottenham tá nesse momento, né? E que é aquela questão de clubes grandes brigando contra o rebaixamento, a camisa, quando pesa a favor, mas ela também fica mais pesada na hora que você precisa se erguer. E também,
do Tottenham, né, que com frequência pesa a favor também, né? Mas tem toda uma expectativa em torno do Tottenham que está atrapalhando muito provavelmente nesse momento. A situação não é tão, assim, não acabou, né? Foi a estreia do De Zerbi também, o primeiro jogo do novo técnico, então vai saber como é que vai ser esse time nas últimas rodadas. A tabela deles, eu acho que é a mais tranquila em relação ao West Ham e Forest. O Tottenham tem o Brighton em casa, o Wolverhampton fora, pega o Villa fora, pega o Leeds em casa, pega o Chelsea fora na penúltima rodada e pega o Everton em casa. Talvez o Everton aqui já não esteja mais brigando por nada, não sei o Chelsea, mas não é a mais difícil, né? O West Ham pega o Palace e o Everton antes, né? Com o Everton ainda com ambições de Europa, o Brentford fora, também é a mesma coisa. Aí pega o Arsenal, o Newcastle e aí fecha com o Leeds. O Leeds provavelmente já mas e o Forest tem o Burnley agora, e aí depois pega Sunderland, Chelsea, Newcastle, Manchester United e Bournemouth. Então acho que a tabela do Tottenham até é mais fácil, mas eles não ganham, né? É difícil. E o gol que o Tottenham tomou é muito gol de rebaixados, né? Porque é isso, é o que você... É um gol que a bola desvia, assim, dá tudo errado, né? Se fosse o Tottenham chutando, a bola desviava e ia pra fora, né? Assim, é uma... E assim, a gente tá brincando, mas confiança faz muita diferença, assim. Quando os caras confiam mais no seu taco... A gente sempre brinca aqui porque existe existe uma ideia errada sobre o que é a coisa de pesar a camisa, né? A camisa pesa e tal. O que eu acho que esse é um caso que ilustra no outro sentido também, né? Que quando o cara, é aquilo que o Henry falou sobre o cara que joga com a camisa do Real Madrid contra o Bayern de Munique, ele acredita que ele vai ganhar o jogo do Bayern de Munique em Munique. Se fosse qualquer outro time, se fosse o Chelsea, a gente tá falando do Chelsea, se fosse o Chelsea tivesse perdido em casa do Bayern de Munique, a gente não falaria nunca que o Chelsea vai ganhar lá, ou diria que a chance do Chelsea ganhar lá é ínfima, se é que existe, numa situação dessa da Champions League. O Real Madrid, a gente ainda coloca na condicional que não tá 100% resolvido, porque é o Real Madrid. Porque vai saber se o Mbappé não tira um gol, né, da cartola. Então é um pouco... Esse é o peso a favor. Mas o peso contra é esse que a gente tá vendo, e que a gente já falou de times na zona do rebaixamento, é isso. Quando começa a dar errado, e o caso do Tottenham é isso, as coisas deram muito errado. O Tottenham podia ter ganhado esse jogo, assim, não é que foi amassado pelo Sunderland, não foi isso, né, assim, dava pra ter ganhado, não é que o Tottenham jogou muita bola, nossa, envolveu, não é isso. Mas não é que foi um jogo que, nossa, o Tottenham não teve chance de ganhar. Mas é que tudo dá errado, né? E aí dá errado e isso tira a confiança do próximo lance. No próximo lance, os jogadores têm menos confiança de fazer um lance diferente, de arriscar, de tentar um chute de fora da área. Tudo, então as coisas vão acumulando, né? E aí vai ficando tudo mais pesado. Então, assim, uma coisa o Burnley brigar para não cair. O Burnley brigar para não cair, existe um peso ali, ninguém quer ser rebaixado, mas é o Burnley brigando para não cair. Eles sabem que essa é a situação que eles vão viver. Eles estão acostumados e sabem, desde o começo da temporada, que esse é o caminho que eles vão ter que percorrer. E que vai ser duro. O Tottenham não está preparado para isso. Então, assim, quando dá tudo errado pro Burnley contra o Tottenham, eles falam, putz, no próximo a gente vai tentar de novo e tá tudo certo. Quando é o contrário, quando acontece como aconteceu com o Sunderland, que o Tottenham não consegue ganhar um jogo que era ganhável e que até fez ali, teve chances ali, a sensação que fica a gente não vai ganhar nunca mais. Porque o Tottenham não ganhou ainda em 2026 e nós estamos no quarto mês do ano. Então, esse peso é muito difícil de lidar, assim. Ainda não é desesperador, tem 30 pontos, né, o Tottenham, em 32 jogos. Tem menos pontos que jogos o Tottenham, é inacreditável. Só que é isso, o tempo tá passando e entrar na zona do rebaixamento faltando 6 jogos pro fim da temporada é muito desesperador. Assim, as coisas vão ter que começar a dar certo mais rápido, porque se não ganhar um jogo logo, vai ficar bem difícil. Quando rolou a Superliga, né, que fizeram todo mundo explicando os motivos de cada clube para entrar na Superliga,
E o do Tottenham era que o Daniel Levy, que era então presidente do Tottenham, entendia que o Arsenal, que o Tottenham naquele momento estava na elite do futebol europeu, mas que não tinha lugar na elite do futebol europeu e que a Superliga solidificaria isso, né? Independente do que acontecesse, ele estaria como membro fundador da Superliga. O Daniel Levy estava correto na sua avaliação. Vamos fazer um giro rápido aqui pelas outras ligas europeias. Nós já estamos andando para a parte final do programa. Falando no Bayern, né? Você mencionou o Bayern de Munique aí de passagem. O Bayern bateu o recorde de gols em uma única temporada da Bundesliga, que é uma boa métrica, né? Porque quando o Bayern ganha um jogo da Bundesliga, a gente fala, mas quem não ganha jogo da Bundesliga com o Bayern? É verdade, mas ninguém nunca fez tantos gols numa temporada de Bundesliga com o Bayern quanto o Vincent Kompany e esse time. O recorde era de 1971-72, do próprio Bayern, que tinha feito 101 gols. O Musiala foi responsável pelo gol que igualou o recorde, e aí o Goretzka fez o 102º gol. O Bayern depois fez mais 5, né? Então também chegou a 105 gols. Goleou o São Paulo por 5-0. O Dortmund perdeu, então deu 12 pontos, faltam 5 rodadas. Mais uma questão agora de tempo para o Bayern conquistar mais uma vez a Bundesliga, mas é um recorde bastante relevante, né? Assim, 55 anos que o recorde durou. O Bayern teve times históricos nesse período, né? Teve times lá, o time do Van Gaal, o time do Heinz, o time do Guardiola, o time do Hansi Flick, o time do mais para trás ali também, né? Time na virada da década, teve alguns tricampeões, mas nunca tinha feito tantos gols e agora fez. Então, vale o registro. E passando para outras ligas, né? Que foram meio que decididas nesse fim de semana. Começando pela Espanha, né? O Real Madrid, até achei porque depois do jogo contra o Bayern de Munique, eu olhei os jornais da Espanha, os jornais de Madrid, e o tom era meio, esquece La Liga, tipo, não vai dar mesmo, e foca, né, no jogo de volta contra o Bayern, porque o Real Madrid vai saber, pode ganhar lá em Munique e tal. E eu estava quase certo de que o Arbeloa ia fazer isso mesmo, né? Mas acabou sendo o pior dos dois mundos, porque ele foi com um time forte, né? Jogou todo mundo, o Bellingham jogou, o Valverde jogou, o Vinícius jogou, o Mbappé jogou, então o Militão foi titular, tá todo mundo lá. E não conseguiu ganhar do Girona, e como o Barcelona goleou o Espanhol, que inclusive achei legal a importância do Barcelona para esse jogo, porque o Barcelona também foi com tudo, né, contra um adversário que não é dos melhores, mas tem uma rivalidade local. Até o plano era tirar o Pedri e o Lamine Yamal no começo do segundo tempo, mas o jogo estava apertado, né? Tava só 2-1, então eles continuaram jogando. Depois o Yamal ainda fez o terceiro gol no fim, mas valorizando também a rivalidade que tem ali com o Espanhol, mesmo em volta de outros objetivos talvez maiores, mas foi legal da parte do Barcelona, e a recompensa é que eles abriram 9 pontos na liderança, faltando 7 rodadas, tem um super clássico aí no meio, mas já era, né? Acho que a essa altura já era. Tá muito difícil pro Real Madrid reverter. Não, de novo, né? Não só porque precisa ganhar todos os seus jogos e o Real Madrid não tem conseguido, mas porque precisa que o Barcelona diminua o ritmo e não tá com cara que isso vai acontecer. É, De novo, o Yamal muito bem, né? O Yamal jogou muito bem de novo. Tem sido. Eu acho que é algo que a gente já pode dizer pela segunda temporada seguida. Que nesse momento a gente falou, né, do Sol fazer bem, né, pro Manchester City e tal, que é uma coisa que o Guardiola falou. Mas essa reta final de temporada do Yamal, na temporada passada já foi assim, né? Na hora que o bicho pegou, ele começou a jogar muito. Ele foi. A gente até conversava que até fevereiro, ali, março, o melhor jogador do Barcelona parecia ser o Rafinha, né? Era um jogador muito regular, muito constante, sempre entregando bons desempenhos. Mas na hora da onça beber água, como dizem, o Yamal
ele foi muito decisivo, né? Teve um peso de decisão muito grande em todos os jogos. Então, isso é o que tá acontecendo de novo. O Rafinha tá machucado e ele tá indo muito bem, assim. Ele tem feito partidas muito decisivas. Os passes que ele tem dado é um negócio muito fora de série, né? O passe que ele deu pro Ferran Torres no segundo gol do Barcelona é um negócio, assim, lindíssimo. O placar de 4-1, você até bem lembrou, Bonsa, o placar tava 2-1 até boa parte do segundo tempo, só ali mais pro final do jogo que saiu 3-1 e aí já o 4-1 foi já bem no finalzinho mesmo. Então não se enganem pelo placar, foi um jogo mais apertado, mas claro, o Barcelona foi muito melhor mesmo. Então é um time que tá aparentemente tá com a liga garantida e agora pode pensar em tentar fazer essa virada diante do Atlético de Madrid, que, ao contrário do Barcelona, não valorizou e colocou 11 reservas. Todos os reservas. Não, nenhum jogador que entrou em campo contra o Barcelona no meio da semana, pela Champions, jogou nessa partida do fim de semana. Nenhum. Então, assim, nenhum começou, né? Entraram, mas nenhum começou jogando, assim. Então, tá muito claro que o Atlético de Madrid já sabia que não brigaria pelo título há mais tempo do que o Real Madrid, né? Mas eles pouparam 100% para entrar com tudo. Vamos ver como vai ser, porque, assim, é um placar ainda reversível, mas difícil, né? O Atlético de Madrid tem 11 pontos de vantagem para o Betis. E tanto faz, não vai ser segundo colocado, então ser terceiro ou quarto, tipo, tá, legal, mas acho que dá para entender, né? O Yamal, ele entrou naquele momento em que ele é o melhor jogador do mundo. E a questão é se ele vai ganhar os prêmios ou não, é meio que secundária, porque eu acho até assim que, de certa medida, os prêmios tem que levar em conta o que aconteceu na temporada, né? Eu acho que eles têm que ser. Aquela foi a temporada do Nedved, aquela foi a temporada do Shevchenko e tudo mais. Acho que é meio chato também dar 15 vezes seguidas para o Messi. Mas ele vai ganhar eventualmente, e ele, para mim, nesse momento, ele é o melhor jogador do mundo, assim, meio que de longe. Toda partida, né? Ele faz 2 ou 3, 4 coisas que você não espera, assim, não é que você nunca viu antes, você já viu, a gente tem 150 anos de futebol, mas que eu não vejo há bastante tempo, sendo bem sincero, mas a genialidade dos passes, dos dribles, né? Hoje em dia, mesmo pegar uma bola na ponta direita e sair costurando até a área é coisa que a gente não vê com tanta frequência desde o Messi. Então, absolutamente encantador, e ele aos 18 anos vai estar caminhando aí para ser tricampeão espanhol já, né? Então, não sei como é que está o recorde de títulos espanhóis, mas ele está começando muito bem. Nota curiosa do fim de semana: os 5 últimos colocados de La Liga ganharam. É a primeira vez na história, segundo o Mr. Chip. O Levante, o Oviedo, o Elche, o Sevilha e o Mallorca ganharam seus jogos. Então, teve isso. Na Itália, a gente teve um jogo super divertido entre Como e Inter de Milão, né? Mais divertido para a Inter do que para o Como, porque o Como chegou a abrir 2-0 e a Inter virou para 4-2. E Aqui deu uma travadinha, hein, Bonsa? outra vez, né? Onde é que eu parei? Agora voltou, agora você voltou. Onde é que eu parei? Não falou praticamente nada da Itália. Você falou que o jogo foi divertido e travou. Falei que foi divertido, mais Mais pra Inter. divertido para a Inter do que para o Como. Porque o Como chegou a abrir 2-0, a Inter conseguiu a virada para 4-2. E o que eu ia dizer é que, assim, os números aqui mostram claramente a superioridade da Inter, né? 9 pontos a mais do que o segundo colocado, tem 19 gols a mais do que o segundo melhor ataque, que é do próprio Como, 24 vitórias, 4 a mais do que o segundo time que mais venceu, tá tudo certo. Mas a virada nesse jogo, em que você estava fora de casa contra um adversário que joga, depois da Inter, talvez o melhor futebol da Itália,
que joga, tem uma regularidade muito grande, o Nico Paz jogando muito bem, conseguir a virada assim, sem tanta tranquilidade, sem tantos problemas, foi um atestado realmente do quanto a Inter é melhor que os outros times da Itália nesse momento. Foi um pouco impressionante, assim, principalmente porque o Marcos Thuram tem tido uma temporada menos incrível do que a última, ainda que continue sendo importante, mas a Inter criou uma dependência muito grande do Lautaro, né, ofensivamente, não só pelos gols, ele faz muitos gols, mas pelo funcionamento, né, ele é um jogador muito dinâmico ali no ataque, ele participa muito das jogadas, né, então, sem o Lautaro, o time tem sofrido mais do que com ele. Então, foi importante ter uma atuação assim. O Marcos Thuram tem uma atuação importante assim de fazer 2 gols e estar presente. E quem brilhou muito também foi o Dumfries, né? O Dumfries, assim, ele não é defensivamente o melhor lateral do mundo, nem perto disso, mas é muito impressionante. Ele joga de ala, né, na Inter. A Inter joga com 3 zagueiros. Mas ele é uma força da natureza ali no lado direito. É uma coisa muito impressionante o que ele consegue fazer. Ofensivamente, assim, ele atropela os adversários, né? E ele fez 2 gols e, assim, não é uma surpresa. Ele, nos seus dias, como teve esse jogo contra o Como, ele lembra muito, os brasileiros vão lembrar, do Maicon, né? É um lateral com características similares, assim, é um jogador muito forte fisicamente, que chega muito bem ao ataque, meio que atropelando os adversários. Muita capacidade ofensiva, assim, de entrar na área, fazer gols. O Maicon fez muitos gols bonitos pela Inter também ao longo da sua trajetória. E o Dumfries tem feito muito isso, né? Foi importante o Di Marco também, dando assistências, né? Ele é um jogador importante nesse sentido. E acho que foi uma atuação de se impor da Inter que era importante nesse momento. Não exatamente pela diferença de pontos, que já estava grande, né? Mas pelo que você falou, como embora seja um time italiano sem italianos, né? E isso está sendo muito falado hoje em dia por causa da crise, né? Da Itália não ter conseguido se classificar para a Copa. Ou como não tem titulares italianos, né? É uma doideira. E, e aí está sendo falado muito isso, mas é o time que talvez seja o time que melhor joga mais bonito. A Inter talvez seja melhor no conjunto da obra, assim, é um time que une mais as vitórias com a boa atuação, né? O Como não consegue ter o mesmo nível de regularidade, mas é um time que joga muito bem, assim, né? Que envolve muitos adversários, especialmente por causa do Nico Paz, mas o time coletivamente funciona muito bem, né? Então, essa vitória eu acho que é importante para a Inter por isso, porque a Inter sofreu muito ao longo da temporada nos confrontos contra times bons, né? E o Como hoje, embora seja um time pequeno, é um time bom, né? Tecnicamente bom. Então, acho que foi importante nesse sentido. E assim, para a Inter perder esse campeonato, ela vai ter que fazer um desastre do nível que é muito difícil de imaginar, né, que aconteça. Não vai acontecer. O Edson Santos abriu aqui, traz a informação, né? O recordista de títulos de La Liga é o Paco Gento com 10, com 12. 12. O Messi tem 10. Oi? Não, é isso mesmo. O Paco Gento tem 12. E o Messi. E o Messi tem 10. O Messi foi ganhar o terceiro dele no quinto ano, né? Depois de estrear, foi lá com o Guardiola em 2009. O Yamal já vai ganhar no seu terceiro. Então, sei lá, vamos acompanhar. A gente vai ter aí bastante tempo para ver o que vai acontecer. Uma última nota da Europa, antes de a gente passar para um giro de notícias, é que o Endrick decidiu o jogo para o Lyon, né, contra o Lorient. Ele foi para o banco de reservas, o Paulo Fonseca deu uma cobradinha nele antes do jogo, entrou, deu assistência, foi a primeira vitória do Lyon após 9 partidas, e eu só acho que a gente precisa deixar os treinadores trabalharem com os jogadores brasileiros sem uma enxurrada de. Deixa o cara. Assim, eu não achei desrespeitoso o que ele falou sobre o Endrick. Ele falou: o Endrick é bom, ele tem responsabilidade de dar mais. Ele deveria ter cobrado em público ou não?
Não sei, foi a estratégia que ele adotou. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas vamos deixar os treinadores trabalharem, né? Jogos, com os jovens brasileiros, com os jogadores brasileiros, sem isso virar um grande caso diplomático, tem que chamar o Itamaraty, e o europeu lá xingando o nosso. Ele é o técnico do Lyon, ele tinha um problema com ele, o Endrick realmente não estava contribuindo já fazia algumas semanas, e ele deu uma chamadinha no garoto de 19 anos, o garoto respondeu, tá tudo certo, o Lyon ganhou. Eu não vejo crise nenhuma aí, nenhum problema em relação a isso, exceto que, assim, também já é o terceiro técnico, desde que o Endrick vai para a Europa, que fala, Endrick, vamos lá? Então, tem um padrãozinho aí. Mas eu não tenho problema nenhum com o que o Paulo Fonseca fez, e o Endrick respondeu, ele ainda é jovem, ele ainda também não é assim, o Endrick tem um potencial gigantesco, eu acho que poderia ter jogado mais no Real Madrid, tem que jogar na seleção e tudo mais, mas ele ainda tem 19 anos também, né? Ele vai ter oscilações, ele vai se desenvolver, ele vai precisar de vez em quando que alguém dê uma empurradinha para ele realizar todo o potencial dele. Então, tá tudo certo. Não, também acho que não tem nenhuma crise. Assim, acho que tem que. O que falta, o que faltou até hoje, me parece ser alguém que é, saiba lidar, né, com um jogador de talento assim e tente aproveitar, né? Enfim, acho que cobrar faz parte. O Endrick tem que responder em campo mesmo. Só que é isso, é um cara que é muito jovem, né? Então é normal que ele tenha oscilações, né? Não dá pra esperar. A gente tá falando do Yamal, mas o Yamal é uma exceção, né? De ter essa, digamos, essa clarividência das coisas em campo. Não é muito comum quando você tem 17, 18, 19, 20 anos, né? O normal é você ter um pouco, ter um ímpeto de fazer as coisas e às vezes errar por causa disso, né? E ter variações aí nas suas atuações, eu acho que é normal também. Tem a cobrança e o que não pode é abandonar o jogador, né? Porque aí eu acho que é meio burrice quando você tem um jogador desse nível e você abandona, né? Então, tá tudo certo. Tá muito claro que ele é um jogador muito talentoso, então tem que saber aproveitar e ele vai ter que lidar com a cobrança também, porque sempre vai ser cobrado por tudo que ele já mostrou que pode, né, fazer. Então ele vai ser cobrado para que isso seja constante, né? O padrão que se estabeleceu, a gente está falando do Yamal, mas teve Messi, teve o Cristiano Ronaldo, e é o mesmo, é exatamente por isso que o Neymar é cobrado aos 34 anos. Porque a gente sabe que o patamar dele é alto. Ninguém vai cobrar que o Rony tem atuação de alto nível que se cobra do Neymar. Ninguém é tonto. Né? Então, assim, ninguém vai cobrar que outros jogadores do Lyon tenham esse mesmo nível de cobrança. Assim, porque ninguém espera que algum desses outros jogadores do Lyon vai ser melhor do mundo um dia. O Endrick talvez possa ser um dia. Então, se cobra dele para que... Agora, como você faz isso também, aí são questões. Cada técnico tem um jeito de cobrar. O Ancelotti meio que deixou de lado, o Xabi Alonso esqueceu que ele existia. Não sei, eu acho que esse é um caminho ruim. Acho que você tem que cobrar, mas tem que pôr pra jogar também, né? Porque garotos, né, nessa idade, só vão melhorar jogando, né? É uma das coisas que a gente fala muito sobre futebol italiano. Futebol italiano, um dos problemas, e aí até resgataram pra fazer uma conexão que é interessante. A gente falou muito do Olise no último programa. E chegou na época que ele ainda era bem mais jovem, ainda não tinha nem se firmado no time principal no Crystal Palace, resgataram, acho que é de 2017, não lembro de quando que era, mas na época que o Paulo Maldini ainda era diretor do Milan, e o Milan queria contratar o Olise e emprestar para um time da Série B para ele ganhar experiência e entender a Itália. Então, assim, esse é um pouco do problema do futebol italiano, assim. Eles identificaram que o Olise tem talento, a gente precisa tentar levar esse cara antes que o Manchester City da vida vá buscar. Ok, eles estão certos. Só que não adianta contratar e jogar pra ele, emprestar ele pro Bari e esperar que ele no Bari vá brilhar, né? Porque aí o que acontece é que os caras jogam menos, né? A gente tá vendo, por exemplo, o Camarda, que é um atacante italiano do Milan, que tem pouquíssimos minutos, porque fica sendo emprestado. E aí nos times que estão brigando para não cair,
não tem espaço e esses caras acabam sendo perdidos, né? Então, meu medo com o Endrick é esse, que alguém esqueça e fala, putz, precisa, né? Não dá pra ser no Lyon, tem que ser no Lorient. Aí no Lorient, que você tá brigando, né, no outro nível, às vezes vai precisar de um cara que é mais experiente, porque, né, ele não tá pronto. Aí vira esse problema que a gente já viu acontecer com muito jogador, né? Eu acho que ele é bom demais para isso, mas eu acho também que tem um problema específico do Brasil, né? Que esses caras eles saem tão jovens, mas eles já saem como meio que ídolos dos clubes daqui e talvez já decidido o título, como é o caso do Endrick ou do Estevão. E aí, quando eles chegam na Europa e começam a passar pelo processo normal de desenvolvimento de jovens, a gente fica meio tipo, mas esse cara estava decidindo o Campeonato Brasileiro, por que que ele. E não acho nem que é uma questão de nível, que o brasileiro está tão atrás assim, que ele. Não é nem isso, é só uma questão de que os clubes que contratam os jogadores têm seus processos, né? Eles podem estar errados ou certos. Acho que o processo do Endrick no Real Madrid foi bem ruim, do ponto de vista do Real Madrid, né, em relação ao Endrick. Mas eles têm esses processos, e isso às vezes é normal, que a gente presta muita atenção nisso, porque a gente está interessado nesses caras, porque eles estavam aqui decidindo o jogo outro dia no Brasileirão. A gente já chegou a 1 hora, mas a gente tem algumas notícias aqui que a gente quer dar uma passada rapidinha, né, Lobo? E uma delas é que a Conmebol já anunciou que vai apoiar o Infantino na busca pelo quarto mandato. E porque o Infantino, né, chegou na FIFA em 2016, né, substituindo o Blatter, aí ganhou mais 2 vezes a eleição e seria o quarto mandato. E acho que o incrível dessa história é que o Infantino nem anunciou ainda que vai concorrer ao quarto mandato, mas a Conmebol já falou, ó, se for, nós estamos juntos. E eu fico me perguntando por quê, né? O que o Infantino fez de tão maravilhoso assim no futebol sul-americano, que a Conmebol não quer nem ouvir, né, outras propostas. Na verdade tem um objetivo bem claro isso daí, né? A Conmebol pediu, na verdade propôs, né, numa reunião do Conselho da FIFA, aumentar a Copa para 64 seleções já em 2030. Na verdade, propôs que em 2030 tenha 64 edições de maneira excepcional, né? Não seria para sempre, voltaria a ter 48 nas seguintes. Mas por quê? Porque o Alejandro Domingues achou que seria uma grande vitória trazer 3 jogos para o continente na Copa do Mundo de 30, em vez de ir até o final do processo, né, de disputa com Portugal e Espanha. E tudo bem, tava meio claro que a candidatura sul-americana ia perder. E tudo bem, faz parte perder. Só que aí a questão é que quando ele aceita esses 3 jogos, essa migalha, todo aquele processo que a gente falou, né? Porque aí tirou. Para 2034, você tirou a possibilidade. Não pode ter países europeus, africanos, nem norte-americanos, né? E nem sul-americanos por causa desses 3 jogos. Basicamente, sobrou Ásia e Oceania. Como a Austrália não tinha pensado em sediar, mas lá tem uma questão de como se gasta dinheiro público e eles são muito mais criteriosos, e a Austrália já vai gastar por causa da Olimpíada de Brisbane, né, em 2032, eles não quiseram gastar mais com a Copa do Mundo e aí sobrou, olha só, para a Arábia Saudita. Então a burrice foi porque contra a Arábia Saudita, em 2034, a América do Sul tinha grande chance, né, de conseguir os votos, porque ela teria não só a América do Sul, mas boa parte das Américas, né, da CONCACAF para apoiar, né, conseguiria costurar esse acordo e conseguiria tentar convencer uma parte da África, uma parte da Europa, enfim. Teria uma disputa ali, mesmo na Ásia, dependendo da Ásia mais leste asiático, talvez conseguisse. Enfim, existia uma disputa ali que a América do Sul seria a favorita contra a Arábia Saudita, por uma razão óbvia, porque a América do Sul é muito mais importante para o futebol e tem muito mais peso político para o futebol do que a Arábia Saudita. Porque... Mas, né, aí eles não abriram mão. E como o Alejandro Domingues entendeu que isso foi uma derrota e só entendeu depois, agora ele está tentando consertar esse negócio, apoiando publicamente o Infantino, que não é nem candidato, a eleição é só em 2027. E até é curioso, porque só na FIFA agora eles fizeram uma reforma que só pode ter 3 mandatos.
E Infantino já teve 3 mandatos. Só que aí eles consideraram que não, o primeiro do Infantino não conta, porque ele pegou um mandato tampão. Ele só substituiu o Blatter, e aí não foi um mandato completo, foram só 3 anos, não 4. Então não conta o primeiro, viu, galera? Então vai ser o quarto, mas na verdade, em termos oficiais, seria só o terceiro. Então pode. Além, né, de ter mais história, a América do Sul também teria a região da Arábia Saudita teria sediado a Copa do Mundo mais perto, né? Então isso também poderia pesar, porque o Catar sediou em 2022, né? E o último na América do Sul foi o Brasil. Na E Ásia. E antes de ainda 14 foi sobre 78, né? na América do Sul, exatamente, foi É, 78. faz Então, muito tempo. bastante tempo mesmo. Ainda sobre o Infantino, né? Ele tem aparentemente o pior trabalho do momento, que é conciliar coisas entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Irã, né? Que não está. Não sei se vocês viram, eles não estão se bicando muito nas últimas semanas. Saiu um artigo interessante no site político, né, com alguns bastidores aí dessa operação diplomática do Infantino, que basicamente o que acontece é que os Estados Unidos atacaram o Irã, né, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, e o Irã tem que ir para os Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo daqui a alguns meses. E está meio que sem clima para isso acontecer. O Trump se recusou a garantir a segurança da delegação iraniana, né? Primeiro ele falou, eu não me ligo, vocês vieram ou não. Depois ele falou, não, podem vir, tá tudo bem. E aí no dia seguinte ele falou, pode vir, mas eu não acho que seria uma boa, seria meio arriscado, né? Então não teve nada desse lado. E a delegação, o Irã está também compreensivelmente meio que pedindo garantias, né? Pedindo algumas concessões, tentando. Dá para jogar tudo no México. A presidente do México tinha aberto a porta, mas hoje fechou, falou que logisticamente não vai rolar. Até para os próprios times que já estão previstos para jogar no México, né? Teria que talvez mudar eles de outro para outras cidades americanas, e aí já tá, o hotel já está marcado lá e não tem reembolso. Então, tipo, tem algumas questões aí que realmente dificultam isso. O que eu achei interessante desse artigo são 3 coisas aqui. Uma é uma declaração de uma autoridade da América do Norte, né, dirigente norte-americano, que falou que resumiu bem, né, que o Infantino tem que, primeiro, convencer o Trump que está tudo bem o Irã jogar, e segundo, convencer o Irã que ele pode jogar confortavelmente nos Estados Unidos. Porque qualquer outra opção cria um dominó, né, que vai cair depois, qualquer outra opção causará repercussões, né? Seja o Irã não jogar a Copa do Mundo, seja o Irã ir para a Copa do Mundo e eventualmente ser atacado, eventualmente ter alguma coisa ali, ou alguma coisa pode acontecer da presença do Irã nos Estados Unidos, seja qualquer outro tipo, tirar o Irã para o México, para o Canadá, tudo isso pode ter repercussão. Então, esses são os 2 pratos que o Infantino está tentando equilibrar, né? Inclusive, ele não foi, sabe que ele torce para a Itália, né? Então, também, e a Itália não foi para nenhuma Copa do Mundo sob o governo do Infantino. Então, também não pode reclamar de favorecimento. Mas ele não foi para o playoff, né, para final contra a Bósnia, porque ele foi para o amistoso com o Irã na Turquia, que para fazer esse meio campo, para fazer esse esforço diplomático. E outras 2 coisas que eu achei interessantes nessa matéria, que dá uma boa resumida na questão, é que o secretário-geral da FIFA, o Matthias Graf Strom, tá um pouquinho incomodado, né, com a proximidade que o Trump conjurou, que o Infantino conjurou com o Trump, né? Com a estratégia do Infantino de puxar o saco do Trump, isso tem incomodado pessoas dentro da FIFA, incluindo o secretário-geral. O secretário-geral negou, mas é a informação do político. E aí, nesse sentido, o Infantino errou 200% a leitura do Trump, né? Porque ele achou que era puxando o saco e sendo subserviente que ele ia conseguir domar o Trump e ter o Trump e fazer o Trump fazer o que ele precisaria se necessário, né? E é lógico que eu acho que ele não esperava que houvesse uma guerra entre país sede da Copa do Mundo e representante, mas agora que ele precisa,
O problema é que ele não tem nenhum respeito do Trump. O Trump não reage bem a quem é subserviente a ele. É um dos grandes impasses do Trump, porque ele cobra subserviência, mas se a pessoa é subserviente demais, ele não tem respeito, né? Então o Infantino acabou se dando mal nessa, porque agora tem que tentar conciliar essa situação. E uma outra informação que eu achei interessante dessa matéria é que tem na opinião, né, de um ex-ministro de Portugal, que tem ali trânsito na FIFA, né, tem federações que estão pressionando o Infantino, né, aliadas do Irã, como China e Rússia, a fazer o Irã jogar. Então, também se o Infantino só tira o Irã, ele vai ter outro tipo de problema diplomático também com outras federações relevantes dentro da FIFA, né, embora futebolisticamente nem tanto, mas de países enormes, né, e ricos, que também vão acabar cobrando o Infantino. Essa é um problemaço, porque o Irã não vai abrir mão da vaga, né? Isso é evidente, tá muito claro que o Irã, por mais que politicamente esteja falando de não ir e tudo mais, mas é evidente que eles não querem abrir mão de uma vaga que, aliás, eles mereceram muito. Foram uma das primeiras seleções a se classificar e tudo mais. Então é evidente que eles não querem abrir mão disso, mas é realmente ridículo que a FIFA esteja numa posição dessa fragilidade, né? Porque a gente muitas vezes falou sobre o problema da neutralidade da FIFA, né? De não se colocar em momentos importantes, mas, putz, esse é um caso muito clássico que mostra como isso tem uma razão, né? Não é exatamente... o que a gente cobra é que a FIFA não fique levando a Copa para a Arábia Saudita e faça tudo no Catar, enfim, esse tipo de coisa. Mas tem questões que são complexas mesmo, que não dá para se meter muito no meio, né? E essa proximidade com o Trump é um problemaço, porque agora meio que o Infantino só tem a perder nessa Copa, né? Nessa questão do Irã especificamente. Não tem nada a ganhar. Porque, assim, o único jeito de ele, na verdade, não perder é se o Irã conseguir jogar em segurança, de preferência sendo eliminado na primeira fase, para não ter muito problema, mas o Irã é uma boa seleção, então a chance de o Irã classificar não, é bastante grande. Inclusive, se os dois tem a chance de pegar os Estados Unidos nos 16 avos de final. Então seria Pois é. excepcional para o Infantino se o Irã é eliminado na fase de grupo. Não, pois é, ainda tem esse aspecto. Você imagina se acontece Irã e Estados Unidos na Copa, e, né, com tudo isso que aconteceu, seria uma coisa perigosíssima, né, do ponto de vista de segurança e tudo. Então acho que a FIFA vai ter que garantir a segurança de todas as formas possíveis, nem que a FIFA tenha que gastar mais com segurança para colocar mais segurança privada, que aliás essa é uma das questões, né, tem se falado muito sobre a questão da segurança, quem que paga a segurança, cidades sedes muitas vezes tem reclamado da falta de financiamento do governo federal em relação a segurança e organização e tudo mais. A gente está vendo as fanfests em muitos lugares, como Nova York e Nova Jersey, serem canceladas também por isso. Então eu não duvido que a FIFA tenha que bancar do próprio bolso, pôr mais dinheiro para garantir que o Irã, especificamente, para a FIFA é fundamental que o Irã esteja na Copa, jogue a Copa e consiga jogar em segurança, até onde for. Mas se imagina a loucura completa se o Irã vai para a Copa, se classifica, pega os Estados Unidos e elimina os Estados Unidos em casa, né? Sim, é um cenário que eu acho que a FIFA vai torcer muito para não acontecer, né? Porque vai ser complexo. Como dizem os americanos, Lobo, don't threaten me with a good time, sabe? Então, mas vamos ver o que vai acontecer. Notinhas rápidas. Carlos Queiroz é o novo treinador de Gana, vai assumir sua 7ª seleção. Você consegue citar as outras 6? Irã, Portugal, quem mais? Não lembro agora. Já desistiu? Tá bom. Que sem graça. Irã, Portugal, Colômbia, Egito, aí voltou para o Irã, Catar, Omã e agora Gana. Então, Carlos Queiroz só decidiu 20 anos atrás que ele só vai treinar seleções. E na Alemanha a gente teve um marco histórico, né? A Marie-Louise Eta
que foi ex-jogadora campeã europeia com o Turbine Potsdam, né, clube alemão, que estava na comissão técnica do Union Berlin, vai assumir o time inteiramente pelo restante da Bundesliga e se tornou a primeira mulher a comandar um time na primeira divisão de uma das grandes ligas europeias. Ela já tinha, em 2024, assumido o time masculino com uma vitória, um empate e uma derrota, né, quando o treinador do time tinha sido suspenso, mas agora ela foi oficialmente declarada como anunciada, né, como treinadora interina. Na primeira divisão uma novidade, né? A primeira vez que isso aconteceu, mas já teve a Sabrina Wittmann, que treina o Ingolstadt, né, da terceira divisão da Alemanha, né, e já está chegando ao seu segundo ano no cargo, e a ex-treinadora da França, Corinne Diacre, treinou o Clermont Foot, da segunda divisão, entre 2014 e 2017, então ali para a parte de baixo da pirâmide. Isso já aconteceu outras vezes também, eu só consegui citar 2 exemplos, né? Teve também interina no Forest Green Rovers, teve alguma coisa ali, mas agora eles vão ela vai assumir o Union Berlin na Bundesliga, na primeira divisão, e não é que o Union Berlin assim, ela vai ser interina mesmo porque ela já tem um acordo para treinar o Union Berlin feminino, né? Mas ela vai ter essa experiência e acho que vai ser muito interessante. É a primeira vez que uma técnica vai ser a técnica principal, mesmo que seja por poucos jogos, né? Vai ser nas outras vezes, como você falou, ela era auxiliar, só substituindo ali o técnico principal, né? Então, e o União Berlim talvez seja o melhor ambiente para isso, né? Porque é um time que mostrou muito apoio ali. Já teve manifestações machistas contra ela, como é de se esperar de gente baixa assim, mas ela teve um sucesso bastante grande na base, né? Ela treinava o time masculino sub-19, né? E ela conseguiu ir muito bem no comando do sub-19 do União Berlim. Então não é que ela e ela foi puxada para ser auxiliar justamente por isso. Então agora vai ser técnica principal, vamos ver, vai ser no mínimo interessante porque ela tem muito currículo, né? É como você falou, uma jogadora de sucesso em campo, uma treinadora que tem todas as certificações da UEFA e já tem a experiência de ter treinado sub-19 e tá treinando, já estava como auxiliar técnica, então vai ser interessante. É bom que é uma pioneira, né? Vamos ver como vai ser daqui em diante. E o Union Berlin, assim, não está de férias ainda, né? Ele está no meio da tabela, tem 7 pontos de vantagem para os playoffs do rebaixamento, faltam 5 rodadas. Então, assim, também não é que dá para só. O que eu quero dizer é que, assim, eles estão confiando nela ainda com coisa em jogo, né? Não é que eles só, agora a gente tem 5 jogos, não vale nada, vou colocar uma mulher para ganhar engajamento. Não é isso também, né? Eles estão realmente colocando o time na mão dela com coisa em jogo ainda, que eu também acho que é bem legal. Para terminar, me conta quem são os principais candidatos na eleição da Federação Italiana, porque não sei se vocês ficaram sabendo, né? Coisa meio que explodiu lá nos últimos meses por causa de mais um fracasso da seleção italiana. O Gabriele Gravina, que estava desde 2018, pediu demissão, né? Na verdade, ele. Sabe aquele. Foi suicidado? Ele meio que foi isso nesse caso. Assim, ele pediu demissão, mas ele tomou pressão de todos os lados, da liga, dos clubes, dos dirigentes, dos políticos. Imagina o ministro do esporte da Itália pediu a cabeça dele, né? Assim, disse que ele tinha que se demitir, que era uma questão de honra. Agora a questão é o seguinte, Bonsa, porque a gente tem 2 candidatos que emergiram como me parece que serão os principais. O Giovanni Malagò. O Malagò é um dirigente esportivo bastante conhecido na Itália. Ele foi presidente do CONI, né, que é o Comitê Olímpico Italiano. E eu sempre lembro que na Itália, o CONI, o Comitê Olímpico, ele é muito importante no esporte. Porque diferente do Brasil, que o Comitê Olímpico cuida só de esportes olímpicos, né? No futebol italiano, aliás, no esporte italiano, na estrutura de poder italiano, todo e qualquer esporte, inclusive o futebol, está submetido ao Comitê Olímpico. Então, assim, a Federação de Futebol é uma federação que é submetida ao CONI.
Então, é um cargo bem importante, assim, é mais importante do que em alguns outros países onde o futebol é meio que à parte, ou outras federações são meio à parte. Na Itália, não. Inclusive, tem uma ligação muito forte com o próprio governo, né? Assim, o governo tem bastante influência em relação ao CONI, especificamente, né? E ele foi dirigente do CONI de 2013 até 2025 e também foi o presidente do comitê organizador da Olimpíada de Inverno, que aconteceu agora em Milão Cortina. Ele era o presidente do comitê organizador. Ele é um cara que tem muito trânsito com os clubes e por isso ele foi escolhido pelos clubes. Os clubes decidiram numa votação que aconteceu hoje, numa apresentação, nem foi uma votação, né? Eles acabaram escolhendo 18 dos 20 times escolheram apoiar o Malagô. Só a Lazio e o Verona que não apoiaram inicialmente, mas não que eles sejam exatamente contra, é porque eles decidiram antes da reunião, assim, na primeira coisa da reunião decidiram, vamos apoiar o Malagô? Vamos. E os dois times acharam, não, eu quero ver como é que vai ser aí antes de mostrar meu apoio. Então, eles não são exatamente contra, né? E o primeiro adversário, né, do Malagô deve ser o Giancarlo Abete. Giancarlo Abete, se você não tá se sentindo familiar com esse nome, ele foi presidente da Federação Italiana de 2007 a 2014. Então, na última vez que a Itália estava na Copa, era esse senhor que estava no comando da Federação Italiana. Hoje ele é presidente Mas da também associação... foi o começo da decadência, né? Sim, é verdade. Foi exatamente... Foi exatamente o período pós-título de 2006, né? Hoje ele é presidente da Associação de Futebol Amador. Na Itália, a gente tem uma situação similar ao do Brasil. Não é igual, mas é similar. As associações locais têm digamos, uma federação, uma liga nacional de amadores. E essas associações são ligadas a essa liga que o Abete é presidente. E eles detêm 30% dos votos do total. A Série A, que é a liga de clubes, né, tem 18%. Então eles têm quase a metade só dos votos. Esse é um sistema, né, uma hierarquia muito comum no mundo, mas acontece lá também. Isso é uma das coisas que eles querem mudar, inclusive, está se falando. É claro que os clubes querem ter muito mais poder do que tem hoje para escolher o presidente da federação. Tem duas questões aí. O Abete é o preferido do governo italiano. Ele tem uma relação muito boa com a primeira-ministra e com o atual governo, a Giorgia Meloni, né? Que o Abete tem um trânsito melhor. Enquanto o Malagô não tem uma relação tão boa com o governo, mas ele é visto como um político esportivo, né? Não um político tradicional, um cara com mais experiência em gestão de grandes eventos e de uma instituição que é maior do que a própria Federação Italiana. Como eu falei, o CONI é muito mais importante do que a Federação Italiana de Futebol. Então, existe ali uma questão sobre qual vai ser o caminho. É claro que eles estão apoiando porque eles acreditam que o Malagô oferece uma estrutura melhor para os clubes terem mais poder, né, mais voz dentro da federação. Existem muitas discussões sobre como fazer essas reformas e se acredita também que vai precisar ter alguém com trânsito no governo, que tenha alguma entrada no governo, porque, por exemplo, a gente está falando do estádio da Inter e do Milan, tem políticos italianos tentando derrubar o acordo de venda do estádio. Então, assim, a Itália é o inferno da burocracia. Se você acha que cartório é a pior coisa que existe em termos burocráticos, você tem razão se você estiver falando do Brasil. Mas se você estiver falando do mundo, a Itália é um cartório ambulante. É um país inteiro que é o cartório. Assim, ele funciona como um cartório. O Bonsa esteve lá, ele pode falar que burocracia é uma coisa entranhada na Itália. Assim. Então, é muito pior do que o Brasil nesse sentido. Então precisa ter apoio do governo, senão reformas estruturais não acontecem se o governo não ajudar a desenrolar a burocracia, né, Bons? A Itália, em muitos aspectos, o Brasil, mas e se fosse pior, né? Em
vários deles. Inclusive, eu achei engraçadíssimo. Eu sei que tem outras questões, mas tira o dirigente que ficou fora de 3 Copas do Mundo, traz de volta o que caiu 2 vezes na fase de grupos. Né? Assim, esse é também bastante Itália. Vamos embora? A gente já ficou bastante tempo aqui. Só responder rapidinho o Renato Mukiewicz, eu vi aqui que você... o torcedor do Arsenal preferia ser campeão com o Tottenham se salvando ou perder o título e ver o Tottenham cair? Ser campeão com o Tottenham se salvando, eu não tenho nenhuma dúvida, zero. E qualquer torcedor que pensar o contrário disso tá errado. Zero. Tá completamente errado. Nem, eu assim, diria... Nem precisava ser 22 assim, anos sem título. Não, normalmente a gente fala, quem sou eu pra julgar a torcida? Nesse caso, eu tô julgando sim. Se você acha que é melhor o Tottenham cair do que acabar com uma fila de 22 anos, você é burro. Não é pra ser assim. Se fosse lá, sei lá, o Manchester United do Ferguson, ganhou 13 vezes, fala, tá, tipo, se fosse em 2005, né, Bonsa? Se fosse em 2005. Bem engraçado, né? Tudo bem. Acabou de ganhar o título invicto. Agora, beleza. Você perguntar pro City, você troca um deles, dos não sei quantos vocês ganharam com o Guardiola, por um rebaixamento do Manchester United? Tá bom, eu admito, assim, tipo, aquele lá do Gundogan, sabe, que, tipo, ninguém lembra direito e que só aconteceu, ok. Mas faz 22 anos que os caras não são campeões, né? Não tem a menor debate em relação a isso. Vamos lá. Tem Champions League nessa semana. A gente vai ver os jogos e depois a gente volta e diz o que a gente achou. É basicamente essa profissão. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente nessa 1h30 quase. Lembrando que vocês podem apoiar o podcast do Meio Campo, todo o projeto do Meio Campo, na verdade, no nosso clube de membros, no nosso canal de YouTube. A partir da categoria Centenários, também recebe a nossa newsletter exclusiva, que vai sair amanhã. Na sexta-feira, a gente manda a newsletter para o mundo inteiro. Você também pode só assinar a newsletter lá no nosso Substack, se você quiser. E se você não tiver dinheiro para contribuir com a gente, você pode só espalhar a palavra, contar para seus amigos, para sua família, que você gosta muito do Meio Campo, manda o link lá para eles. Isso também ajuda bastante. Obrigado, Felipe Lobo. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Até a sexta-feira.